Minha amiga, meu amigo, o Blog da Cidadania depende de você para continuar existindo. Esse veículo que em 2026 completa 10 anos de existência pode não sobreviver sem a ajuda do público devido a vários problemas, inclusive a perda de equipamento que tivemos. Contamos com o seu apoio para que o Blog da Cidadania possa continuar nessa luta, sobretudo neste ano em que tanto estará em jogo. Quem conhece o nosso trabalho nesses 10 anos de existência desse canal vai nos apoiar. Conto com você para nos ajudar via Pix, se entender que o canal merece esse apoio. Muito obrigado. E quando você tem um instrumento como o Blog da Cidadania, sabe, para falar coisa séria, é importante não só a gente seguir acompanhando, mas a gente contribuir para que a gente tenha mais blogs, sabe, exemplares com o Blog da Cidadania. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 18 de junho de 2026, são 17 horas e 30 minutos. Senhoras e senhores, Donald Trump saiu da guerra do Irã com o rabo entre as pernas. Ele foi sumariamente derrotado, e quem diz isso não é o Blog da Cidadania, não é o Lula, não é o Brasil, não é a esquerda. Quem diz isso é a unanimidade da imprensa mundial. Donald Trump saiu envergonhado do Oriente Médio pela derrota que sofreu de um pequeno país tão resiliente e tão preparado para enfrentar ameaças quanto é o Irã. Seja como for, senhoras e senhores, o Trump decidiu que precisa fazer algo neste ano eleitoral lá nos Estados Unidos, onde tanto está em jogo para ele, e o que está em jogo para Donald Trump nos Estados Unidos é a sobrevivência. As eleições de novembro, as midterms, eleições legislativas de meio de mandato, podem fazer com que o Trump sofra impeachment assim, facilmente. E tudo caminha para esse rumo. Por conta disso, o Trump vai tentar obter vitórias aqui na América Latina, uma região que ele controla e onde só tem países fracos, desarmados, não existe nenhum país nas Américas, nas 3 Américas, não existe nenhum país capaz de fazer frente sequer aos Estados Unidos, sequer a países muito mais fracos que os Estados Unidos, quanto mais Estados Unidos, que controla culturalmente, economicamente, militarmente a região. Então ele vai investir, como foi primeiro na Venezuela, que teve lá uma vitória fácil e que o animou, inclusive, a tentar fazer a mesma coisa no Irã, e não conseguiu, porque é uma região que tem experiência em guerra. E agora ele volta com o rabo entre as pernas e vai tentar, primeiro em Cuba, mas agora a notícia, vazou a notícia pela imprensa mundial, e já está chegando ao Brasil, que o Donald Trump ele vai usar Cuba e Brasil para tentar fazer bonito entre o fascismo estadunidense. Vamos assistir. Donald Trump também, durante uma conversa com o líder da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, na cúpula do G7 em Evian, na França, o brasileiro disse não suportar o comportamento do governo norte-americano. Lula e Lee, ambos participando como convidados do bloco, conversaram na sala principal da reunião de hoje. A conversa ocorreu sem a presença dos outros líderes, estavam ali num contexto informal. Eles foram filmados por uma equipe da agência de notícias Associated Press, e é possível escutar apenas parte da conversa. Daniela Lima, boa tarde, minha amiga. Me conte, o que você vê disso tudo? Qual é a análise que você faz pós G7 e com essas falas aí dos presidentes dos Estados Unidos e do Brasil? Boa tarde, Sarza. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Eu avisei o nosso time para não pegar ninguém no contrapé. Vou pedir para rodar de novo a fala do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, porque este é o homem que tem o maior aparato de inteligência institucional à sua disposição no mundo, talvez só com 2 nações correndo na mesma raia que ele, ou um pouco adiante, China e Rússia. Vamos ver então qual é o nível de informação que chega ao homem que tem o 2º maior arsenal nuclear do planeta. Vamos ver.
I spent a lot of time with him, actually, and it's become a little rough country, right? Politically, it's been a little dangerous politically. You're talking about Brazil. Yeah. It's been nasty. I hear they arrested somebody that's running for office today. I found that out after we left. I just said goodbye to him, and I heard that they arrested the Bolsonaro Jr. He was doing well in the polls, and they arrested him because he made a statement in Texas. They arrested him, or they want to arrest him. They have something out for his arrest. They play pretty tough, but nobody plays tougher than the United States. Look, our elections are totally rigged. We have rigged elections. Hello and welcome to Inside Latin America and to Mexico City's main square, the Zócalo. The Aztecs called this the belly button of the universe, the center of the world. But in more recent times, that center of gravity has been shifting northwards across the border and to the United States. As for Mexico, so for much of Latin America, a region of more than 30 countries and 650 million people, but which Donald Trump is trying to reshape into a sphere of US influence. We'll take you with us as we look into that, starting with our correspondent Teresa Bo in Buenos Aires. Thank you, John. From Mexico to Argentina, Donald Trump is reshaping Latin America with a strategy that includes pressure, military intervention, and political alignment. The approach echoes what Donald Trump himself referred to as a new version of the Monroe Doctrine, sometimes referred as the Donroe Doctrine, which is a vision of Latin America firmly under U.S. influence. But across the region, the push raises familiar questions about democracy, sovereignty, and whether the United States has returned to an era of open intervention in its own backyard. It was the first clear sign that Donald Trump was taking Latin America seriously, not just rhetorically, but militarily. The capture of Venezuela's President Nicolás Maduro was a turning point, signaling a return to direct U.S. intervention in the region. Clear under our new doctrine, and it is a doctrine. We will not allow hostile foreign influence to gain a foothold in this hemisphere. The Trump administration wants to keep China and Russia away from the U.S. sphere of influence, and also take advantage of the region's vast natural resources like oil, gas, agriculture, and mining. Former Ambassador Diego Aguilar says the U.S. message to Latin America is clear. The Monroe Doctrine of 1823, that was an indirect approach. It says, now you remain out of the region. Now the message is to us. You belong to us. Muito bem, agora Donald Trump tem razões de sobra para aplicar essa tal doutrina Monroe. Muito bem, o presidente Trump perdeu esta guerra, disse há um par de dias, editorial do The New York Times, o maior jornal do mundo. Diz o Times: o acordo preliminar que pôs fim à guerra de 4 meses do presidente Trump com o Irã é bem-vindo, mas traz consigo duras verdades. Trump cometeu um erro terrível ao iniciar essa guerra. Ele a conduziu de forma imprudente e em flagrante desrespeito à lei. Os Estados Unidos estão emergindo mais fracos, militar, diplomática e economicamente, e pagarão custos estratégicos por muitos anos. Eles vão pagar, só uma parte aqui, 300 bilhões de dólares de reparação de guerra ao Irã. Seguimos. Os detalhes do acordo não estão claros, mas a estrutura anunciada sugere que o Sr. Trump obteve poucas das vantagens que insistia em alcançar. É uma humilhação para ele e para a nação que lidera. Desde o início da guerra, ele afirmou que os Estados Unidos alcançariam uma vitória total e completa e que o Irã deveria concordar com a rendição incondicional. Ele sugeriu que haveria uma mudança de regime. Diz que o Irã não teria permissão para enriquecer urânio e que os Estados Unidos, em colaboração com o Irã, desenterrarão e removerão todo o material nuclear próximo ao grau de potência de uma bomba que o país já possui em seus depósitos. Nada disso parece ser verdade. O governo linha dura do Irã permanece no poder. Os detalhes do acordo nuclear aparentemente serão negociados nos próximos 2 meses, mas os termos provavelmente serão semelhantes aos de um acordo de 2015, negociado pelo presidente Barack Obama e cancelado por Trump em 2018. Por aí dá para a gente ter uma ideia do que acontece com Trump. Aí você vê
o Trump mentindo, ou por desinformação ou por má fé, dizendo que o Brasil prendeu o Flávio Bolsonaro, e na verdade não tem nada a ver isso. Ele nem sabe, ele nem tem informação sobre o que pesa contra o Flávio Bolsonaro e fez ameaças. Diz que os Estados Unidos jogam mais duro ainda. O que é que ele sugere? Ele sugere, por exemplo, algo como o que ele fez na Venezuela, mandar sequestrar o Lula? Ninguém sabe, mas há pistas sobre o que ele pode fazer. Veja só, a América Latina em meio ao domínio hemisférico de Trump, essa matéria que saiu aqui nesse site da Georgetown University, diz o seguinte: no período pós-guerra, a política externa dos Estados Unidos carecia em grande parte de foco. O governo Trump buscou reverter essa tendência, aliando-se às potências revisionistas da Rússia e da China e ambicionando a dominância hemisférica. Isso foi dito em maio desse ano. A experiência traumática da guerra do Irã, somada ao fascínio pelos recursos naturais da América Latina em um momento de vulnerabilidade econômica percebida, incentivou ainda mais uma mudança de foco para o hemisfério ocidental. Ou seja, o Trump vai buscar aqui o que não conseguiu no Oriente Médio. Enquanto isso, o mundo repercute mais uma vez a coragem de Lula. Realmente o Lula ficou bem na foto na resposta que deu a essa fala do Trump que você viu aí. Toda a imprensa americana deu ênfase não à fala do Trump, mas à resposta do Lula. Dá uma olhada na quantidade de veículos da imprensa americana que priorizou a resposta do Lula a Trump. Miami Herald: Lula adverte Trump, fique fora das eleições presidenciais do Brasil. O China Daily, aqui já é da China, foi o único veículo de fora dos Estados Unidos que eu peguei. Lula considera irresponsável a nova ameaça de tarifas de Trump contra o Brasil. CNN, também, Trump interfere em uma eleição latino-americana novamente. É assim que a região redefine sua relação com os Estados Unidos em votações importantes. Al Jazeera, não se intrometa, Lula pede que Trump fique fora das eleições brasileiras, diz a Al Jazeera. Associated Press: Lula, presidente do Brasil, adverte Trump para não interferir nas eleições brasileiras. Lula afirma que Trump deve ficar fora das eleições brasileiras, diz a Reuters. Washington Post: Lula, presidente do Brasil, adverte Trump para não interferir nas eleições brasileiras. E aí nós chegamos ao X da questão. O que você está vendo é uma matéria do jornal britânico, um dos maiores jornais do Reino Unido, o The Guardian. Humilhados pelo Irã, os Estados Unidos querem um alvo fácil. Fiquem de olho em Cuba. A decisão de acusar Raul Castro lembra muita preparação para a operação militar de Trump na Venezuela. Enquanto isso, o povo cubano sofre desnecessariamente, minha amiga, meu amigo. A máquina de guerra dos Estados Unidos voltou suas atenções para Cuba. Marco Rubio, o secretário de Estado cubano, americano, que há muito almeja a queda do governo comunista da ilha, deixou isso claro na semana passada. Embora tenha professado preferência por uma solução negociada, afirmou que as chances do acordo não são altas. Há alguns meses testemunhei de perto a devastação econômica já infligida por décadas de cerco dos Estados Unidos e desde janeiro por um bloqueio petrolífero paralisante imposto por Donald Trump. Os Estados Unidos acusaram o presidente do país, Raul Castro, de conspiração para matar cidadãos americanos, 4 acusações de homicídio e 2 acusações de destruição de aeronaves pelo abate de 2 aviões em 1996. Veja onde ele foi buscar os pretextos. As evidências apontam cada vez mais para uma direção. Tudo lembra muito a acusação contra Nicolás Maduro da Venezuela, usada para justificar seu sequestro pelas forças americanas. Diz o jornal britânico, né? Enquanto isso, o governo Trump está vazando informações de inteligência, alegando que Cuba adquiriu mais de 300 drones militares, supostamente para atacar a base americana na Baía de Guantánamo. Isso é uma piada. Quem conhece alguma coisa de geopolítica sabe que isso é uma piada. Bom, o Trump, na verdade, diz aqui a mesma coisa, a matéria. Talvez Trump consiga alcançar seu momento de missão cumprida. Mas o que isso significaria para Cuba?
significa um desastre. A Cuba vai voltar a ser um prostíbulo a céu aberto controlado pelos Estados Unidos. Através desse tipo de informação que circula fartamente na economia, na imprensa mundial, chegamos ao que João Paulo Charlot, um colunista do portal UOL, publicou hoje, que corrobora uma série de matérias que eu venho lendo na imprensa internacional. E está muito bem resumido. Veja só. Trump buscará na América Latina a vitória que não teve no Irã. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, buscará compensar em Cuba e no Brasil a derrota que sofreu no Irã. Isso não significa que ele usará na América Latina o mesmo expediente de bombardeios aéreos que foi usado no contexto iraniano. Nem tampouco que as estratégias aplicadas aos casos cubano e brasileiro sejam as mesmas. Mas uma coisa é certa, Trump tentará apagar seu fracasso no Oriente Médio com alguma coisa a qual possa chamar de vitória em seu próprio quintal. Essa guinada entre regiões não é propriamente uma novidade. Em dezembro de 2025, o governo norte-americano publicou sua nova estratégia de segurança nacional que substitui o Oriente Médio pela América Latina como zona prioritária para os Estados Unidos nos próximos anos. No caso de Cuba, a evidência dos planos é explícita. Trump já falou que pensa em tomar Cuba e há meses os Estados Unidos vêm sabotando a economia local, sobretudo com cortes de fornecimento de petróleo venezuelano, que levam, consequentemente, aos cortes de energia elétrica e à paralisação de estruturas civis fundamentais da ilha, como o sistema hospitalar. Liberado do fardo de ter de intervir num contexto tão distante quanto o Irã, é provável que a máquina norte-americana se libere para voltar os olhos à ilha, que está a apenas 145 quilômetros da Flórida. A sabotagem econômica em curso na ilha já eleva calculadamente o risco de instabilidade política à medida em que faz crescer a insatisfação popular e os protestos e questionamentos a um regime já abertamente ameaçado de deposição. No caso do Brasil, as evidências são, por enquanto, menos explícitas e as atitudes são muito menos agressivas. O mais provável é que nunca cheguem perto de tomar a forma que estão tomando em Cuba, mas nem precisam de tanto para que sejam efetivas. Até aqui, Trump já tem uma boa coleção de declarações que demonstram sua preferência pela candidatura de Flávio Bolsonaro contra a do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Gostar mais de um do que do outro seria um problema menor de mera falta de diplomacia. Se não tivesse por trás a intenção maliciosa de realmente interferir no processo democrático a partir de premissas falsas, como a de que o sistema eleitoral local é tão questionável quanto ele diz ser o sistema americano. Junto com isso, Trump empilha medidas inamistosas que satisfazem os desejos da família Bolsonaro e contrariam a agenda de Lula, como no caso da classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas internacionais e na imposição de uma nova rodada de tarifas sobre produtos exportados aos Estados Unidos, sem contar o recurso à Lei Magnitsky para perseguir as autoridades judiciais que ousem responsabilizar os golpistas e as Big Techs envolvidas em campanhas de desestabilização da democracia brasileira. Nesse processo de interferência crescente nas eleições locais, dois fatos políticos se destacam. Primeiro é a publicação de uma foto do encontro de Trump com Flávio Eduardo Bolsonaro na Casa Branca. A reunião ocorreu em 26 de maio, mas Trump esperou 6 dias para publicar a foto em suas redes, fazendo coincidir com a coletânea de outras medidas hostis anunciadas todas no mesmo momento. Isso é coisa de quem tem uma intenção maliciosa. Segundo fato político que denota essa malícia foi a declaração feita por ele durante o encontro G7 em Evian, na França, quando disse que o Brasil se tornou um país politicamente difícil. Ali, mais uma vez, o momento escolhido foi significativo. A declaração foi dada quando o Supremo recém havia condenado Eduardo Bolsonaro por ele ter instigado os Estados Unidos a tomar medidas coercitivas contra as autoridades judiciais brasileiras. Trump poderia ter dito que esse é um problema interno no Brasil, mas, ao contrário, resolveu falar e falou a favor daqueles que estão sendo condenados por terem se envolvido em um golpe de Estado. Até as eleições de outubro, ainda há 5 meses, tempo de sobra para que a maior máquina militar do mundo se mova seu arsenal de ameaças e intimidações contra alvos mais fáceis e acessíveis que o Irã, buscando não apenas ganhos políticos, mas também no que diz respeito ao acesso a minerais raros, mercados para Big Techs americanas e espaços menos concorridos para as empresas de cartões de crédito. Então,
minha amiga, meu amigo, vamos entender aqui uma coisa. E vou colocar a foto desse indivíduo aqui para a gente falar disso. Basicamente, qual é? Vou trocar em miúdos, tá? Tudo aquilo que eu li. Trocando em miúdos, o Trump vai insuflar esse discurso sobre o nosso sistema eleitoral ter problemas, por isso que o Lula já falou que vai levar uma urna para o próximo encontro que ele tiver com o Trump, uma urna eletrônica brasileira, porque o Flávio Bolsonaro vai perder a eleição, o Trump vai dizer que o Brasil teve eleições roubadas e vai justificar uma tentativa de golpe para a qual ele pode contribuir com tudo que ele tem para contribuir, como a CIA e como a velha tática americana de insuflar golpes na América Latina. Olho vivo e, mais uma vez, minha amiga, meu amigo, só o que nos separa do abismo são Lula e o STF. Prestem bem atenção nisso e quando virem alguém, principalmente de esquerda, atacando um dos dois, mande criar juízo. Um abraço para todo mundo.